Uma decisão que afeta o processo eleitoral previsto para as eleições de 2014. Por unanimidade, o plenário do Supremo decidiu que a norma que instituiu o voto impresso para as eleições do ano que vem é inconstitucional. A decisão do plenário foi concluída no início do mês de novembro. As urnas eletrônicas foram implantadas no sistema eleitoral brasileiro entre 1995 e 1996. Desde então, o sistema pioneiro e inovador, idealizado no Brasil, passou a chamar a atenção do mundo pela eficiência, segurança e rapidez no sistema. A instituição do novo modelo gerou um importante impacto na diminuição dos índices de votos nulos no país. As fraudes deram lugar a eleições limpas. A história brasileira registrou vícios não pequenos nos processos eleitorais. A vulnerabilidade do voto era maior pela possibilidade de cobrança feita ao eleitor por pessoas que, imoralmente, cobravam o esclarecimento de ilícitos acordos firmados e a cobrança de, aspas, escusos compromissos, o que somente deixou de ser possível, a cada vez mais, com o sistema de votação eletrônico. As urnas eletrônicas se tornaram sinônimo de rapidez, progresso e segurança nas eleições. Mas como a busca por um sistema cada vez mais confiável deve ser sempre eterna, em 2009, uma lei criou o voto impresso a partir das eleições de 2014. A Lei 12.034 de 2009 determinou a impressão do voto pela urna eletrônica, garantindo o total sigilo do voto do eleitor. Mas, para a Procuradoria-Geral da República, essa norma fere princípios constitucionais. O artigo 5º da Lei 12.034 de 2009, que cria o voto impresso, estava suspenso desde 2011, quando uma liminar foi concedida pela Suprema Corte. Os dispositivos foram questionados pelo Ministério Público Federal na ação direta de inconstitucionalidade número 4.543. A história das eleições no Brasil, como é notório, constitui um longo e bem-sucedido percurso de constante aperfeiçoamento, de permanente aprimoramento, na busca da rigidez dos pleitos, com a crescente lisura dos seus resultados. Caminhamos, todos sabemos, das eleições a bico de pena da República Velha para a experiência magnífica das urnas eletrônicas, com apurações extremamente rápidas e resultados confiáveis. Claro, é imprescindível auditar permanentemente o sistema de votação, investigando criteriosamente quaisquer possibilidades de falha que possam comprometer essa rigidez buscada, que possam comprometer a lisura por todos desejada. O que se pretendeu, na verdade, foi a garantia de verificabilidade do voto pelo eleitor. Vale dizer, a adoção de medidas que assegurem ao eleitor que o seu voto seja devidamente registrado e contabilizado. Ocorre que tais medidas podem propiciar condições evidentemente não intencionais de quebra do sigilo de voto e comprometendo a própria finalidade desse aperfeiçoamento pretendido. O parágrafo 2º da lei dispõe que, após a confirmação final do voto pelo eleitor, a urna eletrônica imprimirá um número único de identificação do voto associado à sua própria assinatura digital. Já o parágrafo 5º permite o uso de identificação do eleitor por sua biometria ou pela digitação do seu nome ou número de eleitor, desde que a máquina de identificar não tenha nenhuma conexão com a urna eletrônica. A União fez juntar, a advocacia já fez juntar nos processos, assim como o amigo Scuri
vários estudos que mostram as dificuldades, as fragilidades potenciais que um processo eleitoral tem em face de adotar exclusivamente um sistema virtual de controle, um sistema eletrônico de controle, sem permitir um sistema comparativo externo que permita, como a lei estabelece, permita, digamos, por amostragem, garantir a qualidade daquela aprovação, aquela, digamos assim, resultado por urna. E é isso que a lei propõe. Um dos pontos mais sensíveis dessa lei era em relação ao sigilo do voto. O advogado-geral da União defendeu que ele é preservado pela norma. O sigilo nesta opção legislativa não está violado. E não é violado porque a identificação, a assinatura eletrônica, não é a assinatura eletrônica do eleitor no voto, é a assinatura eletrônica da urna. O voto, ele é associado àquela urna eletrônica e não àquele eleitor determinado. Portanto, a impressão do voto com esse registro eletrônico não traduz numa violação do sigilo, exatamente porque não está identificado no voto impresso o eleitor. Se, com os mecanismos que nós temos, a luta é contínua para garantir essa liberdade e segredo do voto, imagine se nós tivermos um papel que também poderá ser fotografado antes de ser deslocado. O voto da relatora do processo, ministra Carmen Lúcia, foi seguido por todos os integrantes da Corte. Por unanimidade, os ministros do Supremo entenderam que o artigo da lei que cria o voto impresso a partir do ano que vem é inconstitucional. Daqui a pouco você acompanha os detalhes dessa decisão depois do intervalo. A inconstitucionalidade do artigo da lei que cria o voto impresso a partir das eleições de 2014. No julgamento de uma ação proposta pela Procuradoria-Geral da República, todos os ministros do Supremo entenderam que a norma pode comprometer o sigilo e a inviolabilidade do voto, assegurados pelo artigo 14 da Constituição Federal. O artigo 5º da Lei 12.034 de 2009 cria, a partir do ano que vem, o voto impresso conferido pelo eleitor, garantido o total sigilo do voto. O parágrafo 2º diz que, depois de confirmar o voto na urna, o eleitor vai receber uma espécie de recibo de identificação do voto. A relatora do processo, ministra Carmen Lúcia, que na época do julgamento presidia o Tribunal Superior Eleitoral, ressaltou que a quebra do sigilo do voto afronta uma conquista importante do cidadão, além de ser um direito consagrado pela Constituição de 88. Se não se há de prestar contas porque o ato é personalíssimo, o papel serviria para quê num sistema que permite e que se dota de mecanismos de controle, como demonstradas centenas de vezes? Por isso é que me parece ter razão a Procuradoria-Geral da República ao acentuar na petição inicial desta ação que, aspas, a garantia da inviolabilidade do eleitor pressupõe a impossibilidade de existir no exercício do voto qualquer forma de identificação pessoal, a fim de que seja assegurada a liberdade de manifestação, evitando-se qualquer tipo de coação. Por outro lado, afirma também, estou em que tem razão a Procuradoria, tem-se que o sigilo da votação também estará comprometida caso ocorra falha na impressão ou tratamento do papel na urna eletrônica. Isto porque, sendo necessária a intervenção humana para solucionar o problema, os votos registrados até então ficarão expostos ao servidor responsável pela manutenção do equipamento. E no eventual pedido de recontagem de votos neste momento, no caso da impressão, será novamente possível a identificação dos eleitores votantes, fecho aspas. Daí afirmar a Procuradoria-Geral da República que estaria vulnerável o direito constitucional subjetivo ao voto secreto, porque, aspas, a impressão do voto permitirá a identificação dos eleitores pela associação de sua assinatura digital ao número único da identificação impresso pela urna eletrônica, fecho aspas. Ademais, ainda quanto à identificação do voto, a impressão criaria um descrime em relação às pessoas portadoras de necessidades especiais visuais ou aos analfabetos, porque esses não teriam como verificar seus votos, para o que teriam de buscar a ajuda de terceiros em frontal violação ao direito constitucional ao sigilo igualmente assegurado a todos. E eu aqui registro que as nossas urnas
tem condições, todas elas, de permitir que essas pessoas possam votar com absoluta autonomia e sem interferência de quem quer que seja. A relatora do processo também chamou a atenção para a importância das urnas eletrônicas para garantir o fim das fraudes e a lisura no processo eleitoral. Nas eleições de um ano atrás, de outubro, nós tivemos muitos problemas porque havia quem denunciasse que se exigia, por exemplo, de alguns eleitores que levassem o telefone celular para fotografar a urna e, com isso, se ter o controle de para quem ele tinha votado. Só para se ter uma ideia das dificuldades que nós temos para garantir a liberdade do eleitor e que ele não tenha que dar satisfação a quem quer que seja. O voto da ministra foi acompanhado por unanimidade. Todos defenderam a inconstitucionalidade do artigo da lei que criou a impressão do voto como comprovante para o eleitor nas eleições de 2014. Haveria um risco efetivo à confiabilidade do sistema eleitoral por diversas razões. A mais significativa parece ser a criação de um novo foco de vulnerabilidades, reabrindo-se a possibilidade de manipulação indevida das cédulas escritas, praga da qual, aliás, finalmente nos libertamos. Como é de conhecimento geral, o sistema eletrônico foi concebido justamente para superar ou minimizar esses riscos, sendo reconhecido mundialmente como modelo de inovação bem-sucedida. A reintrodução subsidiária de um sistema desacreditado não parece uma forma racional de agregar consistência ao mecanismo eletrônico. Pelo contrário. Durante esse julgamento, em vários momentos, nos votos, os ministros falaram sobre os avanços no processo eleitoral do país, sobre a importância do sigilo do voto e os possíveis impactos do voto impresso na democracia. Democracia é representada pelo binômio representação política e voto direto e secreto. Eu trago aqui lições de direito constitucional no sentido de que a Constituição Federal de 88, a reinaugurar no cenário político nacional a plenitude do regime democrático, firmou premissas sólidas para assegurar que a cidadania seria exercida pelo povo com base legitimante para toda e qualquer manifestação de poder. Assim é que dispõe o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição, instituindo regime que caminham de mãos dadas a representação política e a participação direta com formas de manifestação da vontade democrática, no dizer de José Afonso da Silva no seu curso de Direito Constitucional. Deste modo, tornar o voto, considerado como instituto jurídico absolutamente desprotegido das interferências advindas do legislador ordinário ou mesmo do legislador constitucional, resultaria, em última análise, em fraudar a própria integridade do regime democrático, contaminando-a em sua raiz. A mera possibilidade teórica, ainda que mínima, de que o sigilo do ato de votação se torne devassável, basta, a meu juízo, para legitimar a formulação por parte desta Corte de um juízo de inconstitucionalidade. Você entrega o númerozinho do título, né, e na certa fica vinculado o título à próxima votação ali. Então eu acho que tanto dá para saber quem está votando, né, e principalmente se você tem o número do título, você sabe quem é a pessoa, onde que ela está, o que que ela está fazendo, você tem todas as informações. Eu tenho minhas dúvidas com a urna, sim. Ainda mais tá tendo o debate aí impresso, né? A gente, para ter mais um controle a mais, fica aquela dúvida, será que meu voto realmente foi para aquela pessoa ou se houve uma manipulação e
não teve, o meu voto não foi realmente para quem eu votei. Os ministros também ressaltaram os motivos que garantem a segurança das urnas eletrônicas e as auditorias realizadas pelos sistemas. Todos os votos são contabilizados e auditados por um sistema eletrônico, sem prejuízo ao sigilo do voto do eleitor. A urna eletrônica disporá de recursos que, mediante assinatura digital, permitam o registro digital de cada voto e a identificação da urna em que foi registrado, resguardado o anonimato do eleitor. Então, é um sistema eletrônico que embaralha os votos, mas que permite, numa eventual dúvida, a recontagem desses votos numa urna determinada. Nós temos uma vedação na Justiça Eleitoral de empréstimo das urnas que ficam durante um certo tempo impossibilitadas de serem transferidas a quem quer que seja e é possível transferi-la, por exemplo, para a Ordem dos Advogados, para que se façam eleições nesta corporação profissional e para outras entidades, mas justamente há um período em que as urnas ficam, digamos assim, de quarentena, para que, numa eventual impugnação, esse registro digital de votos seja acionado e, eventual dúvida, possa ser dirimida. O sistema hoje já é dotado de inúmeras cautelas, o ministro Lewandowski acaba também de fazer referência, que permite essa contraprova, essa necessidade eventual de verificação. E isso já se dá pelo meio eletrônico. Para o presidente do tribunal, ministro Joaquim Barbosa, uma decisão favorável ao voto impresso seria um retrocesso no país. Constituiria um retrocesso incalculável colocar em risco essa norma com o acolhimento dessa pretensão que não data de hoje, né? Essa tentativa de fragilizar o sistema de voto da urna eletrônica que adotamos aqui no nosso país há cerca de 20 anos. Acredito que é importante a auditoria das urnas, a intenção da Lei 2034, quando traz essa questão da possibilidade de se auditar as urnas por meio da impressão, a intenção é válida. O problema é a forma como foi previsto, a forma do processo eleitoral se dar com voto eletrônico e toda essa conquista que isso representa não seria conveniente e proporcional voltar atrás para ter o voto impresso, porque a gente retoma aí as cédulas que eram um instrumento que, naquele momento, era o único possível, mas que realmente não funcionam com tanta eficiência como funciona a urna eletrônica. Os números das urnas eletrônicas no país, os resultados que elas trouxeram depois que foram implantadas na década de 90. Essas e outras informações sobre o assunto você vai ver no próximo bloco. Você acompanha no programa de hoje a decisão do plenário do Supremo que considerou inconstitucional o artigo da lei que criou o voto impresso a partir das eleições do ano que vem. Durante esse julgamento, os ministros falaram sobre a importância do processo eleitoral eletrônico e ainda sobre a história do voto secreto e direto no país. O voto secreto e direto está previsto na Constituição Federal e significa que a pessoa tem que votar nas eleições em segredo, sem que outras pessoas saibam em quem o eleitor votou, a menos que ela conte. É uma forma de evitar pressão sobre os eleitores e também evitar a coação. No Brasil, este tipo de voto foi implantado em experiência ainda na década de 20, durante uma eleição suplementar para vereador em Minas Gerais. Foi institucionalizado em 1932, pelo primeiro Código Eleitoral do Brasil. A votação secreta tem o objetivo de proibir fraudes, como a compra de votos, e garantir a democracia total. No início do século XX, quando o voto era aberto, ele era controlado por coronéis.
Naquela época, ninguém podia votar diferente do candidato do coronel, senão sofreria alguma represália. Isso ficou conhecido na história como o voto de cabresto. Nas grandes democracias, o exercício do direito de sufrágio é, em grande medida, uma decorrência da história de cada país com esse direito. E nesse ponto, nós não temos uma história muito brilhante, não é? Não é só o Brasil. Basta que lembremos do voto de cabresto, não é? Bico de pena. Do voto bico de pena, não é? Enfim, as tentativas de excluir parcelas consideráveis também da população do direito de voto. Enfim, tudo isso constitui o pano de fundo para essa norma salutar inserida no artigo 14 da nossa Constituição, que é o voto livre, direto e secreto. Em 1996, quando a urna eletrônica foi usada pela primeira vez numa eleição no Brasil, o processo eleitoral se tornou mais confiável e a apuração bem mais rápida. Ainda assim, a urna eletrônica não é unanimidade. A eletrônica ela pode ser manipulada, mas também votar igual antigamente também não ia dar muito lucro, não. É a tecnologia criada no Brasil e o mundo todo copiou. Ela é eficiente porque é segura, né? De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, hoje são 450 mil urnas que durante as eleições estão em operação simultânea, garantindo que os 135 milhões de eleitores votem de forma segura e tenham resultados horas depois do pleito. Se o Supremo não tivesse declarado inconstitucional o artigo que criou o voto impresso, segundo o Ministério Público, os custos para o TSE seriam grandes. O tribunal teria que adaptar todos os sistemas à necessidade da impressão do voto impresso. Fica mais prático de contar os votos, a pessoa às vezes não tem, se você erra, você vê a pessoa ali, às vezes na cédula você erra, não tem como corrigir e tal, acho que é mais prático sim. A urna eletrônica é eficiente? Não. Porque tudo tem suas falhas aí. A gente tem, com certeza, instrumentos que possibilitam um controle. A gente tem a possibilidade, por exemplo, de lacração dos programas da urna. A gente tem, né, isso se dá de forma pública, os partidos são convidados, o próprio OAB, e também a própria cerimônia de lacração das urnas, que também conta com a participação de quem quiser. A gente tem também na urna eletrônica um arquivo log, que é um arquivo que estabelece que absolutamente tudo que acontece na urna eletrônica, tanto de errado quanto de esperado, ele é registrado como se fosse um espelho de tudo que aconteceu naquela urna eletrônica. Então, por exemplo, a emissão da zerésima, quando é que começou a votação, quando é que encerrou a votação. Se o Supremo não tivesse declarado inconstitucional o artigo que criou o voto impresso, segundo o Ministério Público, os custos para o TSE seriam grandes. O tribunal teria que adaptar todos os sistemas à necessidade da impressão do voto impresso. Imprimir o voto não é uma coisa que agrada em termos de eficiência do processo eleitoral, no sentido de que hoje a gente tem um processo de votação que é muito rápido, muito ágil, e a própria apuração também acaba sendo muito ágil. Com a impressão, com certeza isso demoraria muito mais. A gente teria uma demora muito maior de cada pessoa para votar. A gente sabe que impressora não é um equipamento que nunca dá problema, na verdade sempre dá algum problema, enfim, então por conta disso já seria mais trabalhoso. Mas de qualquer forma, a forma como foi previsto na Lei 2034 permite, de alguma forma, a identificação
do eleitor com o voto que ele deu. Por quê? Porque estabelece que a impressão tem que indicar a assinatura digital da urna e o número de identificação do eleitor. Então, isso acaba por ferir o princípio do sigilo do voto, que é um princípio muito caro, é uma cláusula pétrea, não tem como realmente mexer nessa questão. E o programa de hoje fica por aqui. Se você tem alguma sugestão de tema ou quer entrar em contato com a nossa produção, é só enviar um e-mail para a gente. O endereço é grandejulgamentos@stf.jus.br. Temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma grande decisão do Supremo. Até lá!